Bom, pessoal, olá a todos. Vamos ver mais um trechinho aqui da Orígenes contra Celso, né? Lembrando que eu estou fazendo assim em partes, pessoal, porque é muito grande nessa obra de Orígenes, então eu tenho que fazer aos pouquinhos. E eu não estou mostrando tudo, tá? Nem todas as acusações de Celso, e também não estou mostrando a defesa de Orígenes. Por quê? Porque eu estou mostrando só aquilo que pode ser interessante para a gente ter um olhar de como que o cristianismo era visto em meados do segundo século. Como é que uma pessoa não cristã via o cristianismo e quais eram as críticas, tá? Por isso que eu estou mostrando. Até porque a defesa de Orígenes ela é muito grande, muito redundante. E não é muito diferente da defesa dos evangélicos de hoje em dia, não. Ele cita Salmos como se fosse profecia, cita Isaías 53, etc, etc, etc. Então, quando o Celso faz uma crítica, por exemplo, e fala que Jesus, por exemplo, não se salvou, né, mesmo sendo Deus, né, da cruz, aí Orígenes vai lá e cita Isaías 53, para dizer que aquilo foi profetizado, que era o cumprimento de uma profecia, etc. Então, para o vídeo não ficar um vídeo chato, desinteressante, eu só pego aquilo que eu acho interessante para a gente poder dar uma analisada junto, tá? E aos poucos. Quem quiser ver a resposta de Orígenes, vocês podem baixar esse livro aqui, ó, Orígenes contra Celso, tá? Que é muito grande aqui, ó, a obra de Orígenes, ó. Inclusive eu tenho esquecido de colocar aqui os números do capítulo que eu tô, tá? Eu já estou no segundo livro e aqui eu estou em meados do capítulo 54, tá bom? Então vamos lá analisar mais um pouco. Primeiras manipulações. Depois disso, diz ele, né, Celso, alguns fiéis, como pessoas embriagadas que se agridem a si mesmo, manipulam o texto original do Evangelho 3 ou 4 vezes ou até mais. O que ele está dizendo? Que os seguidores de Jesus ficavam manipulando o texto. Beleza. E o alteraram para poderem opor negações a críticas. Então ele está dizendo que as pessoas iam lá e alteravam os textos. Então, se alguém escrevia, por exemplo, um Evangelho, a outra pessoa tinha lá uma crítica que eles não conseguiriam responder, eles iam lá e alteravam. Agora, interessante aqui é a resposta de Orígenes, que ele fala assim, ó, mas daqueles que manipularam o evangelho, eu só conheço os partidários de Marcião, que é verdade, Marcião tinha inclusive um evangelho próprio, que é provavelmente o evangelho de Lucas que nós temos aí, só que estendido, de Valentim e que me parece de Lucano. Então o próprio Orígenes aqui na resposta dele, ele fala que conhece três seguidores, né, de três líderes da época, ou pais da igreja, que manipulavam as escrituras, que era Marcião, Valentim e Lucano. Então os partidários, ou seja, os seguidores desses três, faziam adulterações na escritura. Curioso, né? Celso, verdadeiramente arrogante, que se gaba saber tudo do cristianismo, não sabe levantar uma dúvida prudente sobre a escritura. Declara ele, que presunção ligar a genealogia de Jesus com a do primeiro homem e com a dos reis judeus. Imagina acrescentar um dito espirituoso quando diz, a mulher do carpinteiro, se fosse de raça tão ilustre, não teria ignorado isto. Então o que Celso está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles tiveram a presunção de ligar a genealogia de Jesus com a do primeiro homem e a dos reis judeus, dando a entender que Jesus não seria da casa de Davi. Essa é a crítica de Celso. Agora, o que eu achei curioso aqui, né, que se ele fala aqui do primeiro homem, a genealogia do primeiro homem só tem Lucas, né? É só Lucas que faz aquela ligação lá com Adão. E esse evangelho de Lucas, que já foi dito, ele com certeza era desse daqui, ó, de Marcião. Então, curioso, né? Então, ele, mesmo Marcião sendo considerado um herege, ele devia ser utilizado sim na época, tá bom? E aqui Orígenes nos informa de um eclipse que ocorreu no tempo do Tibério César, não sei que eclipse que é esse, sob cujo reinado, ao que parece, Jesus foi crucificado, e Orígenes menciona grandes terremotos que então sucederam. Aí ele fala que esse tal de Flegon, de novo, registrou isso no capítulo 13 ou 14 de um livro chamado Crônicas, Crônicas de Flegon, que nós também não temos. Então, curioso, né? Se tinha alguma informação na época que eles sabiam de terremotos, eclipse, talvez podia ser alguma coisa que eles sabiam na época e se perdeu com o tempo, tá bom? Agora aqui tem algumas ligações pagãs, né? Primeiro com Baco. O judeu de Celso, que julga ridicularizar a Jesus, é apresentado como se conhecesse as palavras de Baco, citada por Eurípides. Baco, para quem não sabe, era o deus do vinho, né? Ele é chamado Baco ou Dionísio. E a sua história é narrada nas bacantes de Eurípides, né? Baco era sempre rodeado por mulheres, tal, gostava de vinho. Enfim, tem toda uma história, eu já mostrei num vídeo aí pra vocês, tá bom? E o que Celso está dizendo? Ele está dizendo que é como se o Jesus ele conhecesse as palavras de Baco, que eu também já mostrei isso aqui no vídeo. O próprio Deus me libertará quando eu quiser. Essa aqui seriam as palavras que, segundo Celso, é as palavras da Eurípides, de Baco, né, que Jesus conhecia, só que não tem no nosso evangelho, tá? O próprio Deus me libertará quando quiser. Aí ele fala assim, ó, os judeus, no entanto, não se ocupam com a literatura grega, o que é verdade, já foi mostrado isso no vídeo de Justino, o Talmud fala isso, os judeus nem estudavam grego, só os judeus da diáspora, né, os helênicos.
Mas é curioso, né, que essas frases aqui de Baco, né, das Bacantes de Eurípides, elas têm sim na Bíblia. Inclusive aqui no livro de Atos, ó. Quando Jesus aparece para Paulo, ele fala assim: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase aqui é das Bacantes de Eurípides. Então Celso, fazendo a sua defesa, ele ignora que realmente tem frases gregas no Novo Testamento, sendo que ele mesmo admite que os judeus não se preocupavam com a literatura grega. Então, logo, o Novo Testamento seria uma obra de gregos, judeus helênicos. Tanto que Orígenes cita aqui na sua defesa também o livro de Atos, quer dizer que ele conhecia sim o livro de Atos, mas ele não menciona, né, que tem algumas citações que são sim dos gregos. Não só Atos, né, nas epístolas de Paulo também, tem desde Sêneca, com quem Paulo tocava correspondência, Menandro, etc. Alguns filósofos gregos, tá bom? Celso continua, que declara ele mesmo quando seu corpo é pregado na cruz: seu sangue é aquele ícor que corre nas veias de divindades benditas. Ícor, eu dei uma pesquisada, é um tipo de pus, tá, que também era associado a sangue de deuses, tá? Só que é curioso, né, que no Evangelho não fala que tinha ícor, né, no corpo de Jesus, fala que tinha água, né, que saiu água viva, tanto que a Orígenes, na sua defesa, ele diz isso. Aí eu fico pensando, que evangelho que o Celso usou para fazer sua crítica, né, porque algumas coisas que ele diz não batem com os evangelhos que nós temos. Curioso, né? Tanto que o próprio Orígenes refuta ele tentando usar o evangelho, né, que ele fala que saiu água viva do corpo de Jesus, tal, não sei o quê. Mas só que o que Celso tinha, que ele compôs a sua crítica, fala que saiu esse tal de ícor, tá? Eu até dei uma pesquisada aqui no que é ícor, ó. É um transludado que escorre de feridas não cicatrizadas. É o sangue dos deuses, o humor aquoso, pus, tá bom? Nós, porém, graças aos evangelhos que são escritos sérios, então ele dá a entender que já tinha os evangelhos escritos naquela época, embora Celso queira fazer deles outra coisa, afirmaremos o seguinte: o ícor da fábula de Homero, então Homero, que é um personagem da mitologia grega, ele também tinha esse tal de ícor que saiu do corpo dele, né, um tipo de fábula. Não escorreu de seu corpo, mas quando ele já estava morto. Um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Então essa é a defesa de Orígenes ali, tá? Agora vamos ver de novo aqui a questão dos discípulos, né, que Celso insiste, né, nessa tecla, né? É bem redundante, né, ter essa Orígenes contra Celso, que os discípulos dele não acreditavam nele. Mas eu vou explicar por quê para vocês, ó. Mas como não é mentira evidente a afirmação do judeu de Celso ao longo de toda a sua vida, sem jamais ter persuadido a ninguém, sequer seus discípulos, foi castigado e suportou os sofrimentos. Então Celso dá a entender que Jesus ele não conseguiu convencer nem seus discípulos. E eu acho que tem até um porquê isso, pessoal, que ele está falando isso. Porque Judas traiu Jesus, então o que ele quer dizer? Poxa, ele não conseguiu convencer nem o cara que foi lá e entregou ele rapidinho, então como é que vai convencer os outros? E Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então dá a entender que é por causa disso que Celso está fazendo esses argumentos. Em outro ponto ele fala assim, ó: observa igualmente a superficialidade do que ele diz dos que foram então discípulos de Jesus. Então os companheiros de sua vida, que ouviram sua voz e tinham na conta de mestre, quando o viram torturado e moribundo, não quiseram nem morrer com ele e nem morrer por ele. Em vez de consentirem em desprezar os suplícios, negaram ser seus discípulos. Bom, na Bíblia nós temos só a negação de Pedro, né, que negou Jesus por 3 vezes. Mas segundo Celso, os outros discípulos também negaram que eram discípulos dele. Ou seja, quando ele morreu, eles abandonaram ele. Isso os evangelhos dizem, né, que eles não foram nem na crucificação. Mas segundo Celso, eles também negaram serem seus discípulos, não somente Pedro. E como é grande a mentira do judeu de Celso quando afirma: durante sua vida conquistou apenas uns 10 marinheiros, e publicanos dos mais perdidos, e assim mesmo nem todos. Então é curioso aqui, né, que Celso cita um número 10, né, como se fossem só uns 10 apóstolos que Jesus tinha. Até porque, pessoal, a gente sabe que o número 12 é mais simbólico, né? 12 é por causa das 12 tribos de Israel, tal, tem aquela coisa mística, tal. Então provavelmente Jesus não tinha mesmo 12 apóstolos, tá? Segundo o Celso, ele tinha só uns 10 seguidores, tá? Até porque só os que são mais mencionados mesmo é Pedro, Tiago, né? São os mais mencionados, João. Portanto, sobre esse ponto, conforme a ordem de seu escrito, ele declara: enquanto ele vivia, não convenceu a ninguém, e depois de sua morte, os que tiveram este desejo persuadiram multidões. Não é o cúmulo do absurdo? Na verdade, Celso tem uma certa razão, né? Porque Jesus, quando estava vivo, ele não foi visto por ninguém, né? Tanto que tem aquele debate do Jesus histórico. Então, poucas pessoas viram ele. Tanto que Orígenes argumenta que ele convenceu multidões, milhares, que até os judeus confirmavam isso, não sei o quê. Mas ninguém viu ele, né? Filo de Alexandria, que era bem contemporâneo de Jesus, não falam lá de Jesus. Então é curioso isso. Aí o que Celso está argumentando é isso, quando ele estava vivo, ele não convenceu ninguém. Aí depois de morto, convenceu milhares de pessoas.
Bom, só mais um ponto aqui, eu já vou parar, tá, pessoal? Mas no desejo... Aliás, não esqueça de dar o like, tá? Eu sei que eu tenho que estar sempre lembrando de estar pedindo e tal, mas quanto mais derem likes, mais atividade, ajuda a aumentar o alcance do vídeo, tá bom? Eu sei que é chato ter que estar sempre lembrando, mas o YouTube anda ruim. Mas no desejo de comparar os prodígios de Jesus à feitiçaria humana, que nem Celso já tinha feito bem antes, né? Eu mostrei no primeiro vídeo. Ele diz o seguinte, o argumento do Celso é até interessante aqui, pessoal. Ó luz e verdade, com a sua própria voz ele anuncia abertamente, como confirmam vossos próprios escritos, que ainda outros vos procurariam, gente má e feiticeiros, usando milagres semelhantes. Aqui ele está falando provavelmente do sermão profético, que muitos viriam em seu nome, fazendo sinais e prodígios, e que enganariam a muitos. Mas olha que curioso isso daqui, pessoal, vocês vão ver como é, não vou dizer complexo, eu vou dizer que fica um paradoxo isso daqui. E ele cita certo Satanás, hábil em fingir esses prodígios, quer dizer que essas pessoas fariam esses sinais com a habilidade de Satanás, né? Fazer mágicas, feitiços para enganar as pessoas inocentes. Ele não nega qualquer caráter divino neles, mas vê neles obra de gente perversa. Ou seja, seriam pessoas falsas, né? Fingidoras que iam fazer isso. Coagido pela verdade, desmascarou ao mesmo tempo a conduta dos outros e confundiu a sua. Não é porventura um argumento miserável concluir das mesmas obras para a divindade de um e para a feitiçaria dos outros? O que ele está dizendo aqui, Celso? Ele está dizendo que Jesus fazia sinais de prodígios e falou que outras pessoas viriam fazendo sinais de prodígios. Só que essas pessoas seriam más, viriam pela força de Satanás, seriam falsos profetas. Ou seja, Jesus está condenando esses falsos profetas pelas mesmas coisas que o próprio Jesus fazia. É tipo que nem quando a gente fala assim, por exemplo, que os evangélicos falam assim, quando o milagre é na igreja é de Deus, se o milagre é na Umbanda é do diabo. É mais ou menos isso que Celso está dizendo. Que se Jesus fazia sinais de prodígios, era de Deus. Agora, se os outros fizessem sinais de prodígios, era do diabo. Basicamente isso. Por que então, de acordo com essas obras, você deverá acreditar mais na maldade deles que na sua, a respeito do seu próprio testemunho? E ele tem razão. De fato, elas são, como ele mesmo concorda, sinais distintivos, não de uma natureza divina, mas de pessoas enganadoras e muito mais. O que ele está dizendo? Então, se sinais de prodígios é sinal que aquela pessoa está sendo usada por Deus, então também seriam dessas outras. Inclusive, até isso aqui é mencionado aqui na Apologia, que é Deuteronômio 13, porque, na verdade, a Torá condena sinais de prodígio. O Messias não tinha que fazer nenhum sinal e prodígio. Mas se os cristãos eram convencidos de que Jesus era o Messias porque fazia sinais de prodígios, por que então que eles condenavam os outros que também faziam sinais de prodígio? Faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Aliás, até curioso, né, que os falsos profetas fariam os mesmos sinais que Jesus, e os cristãos que deveriam fazer não fazem. Que Jesus falou, se alguém crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço ou maiores. Mas eu não vejo, por exemplo, cristãos ressuscitando mortos. Curioso, né? Então aqui em Deuteronômio 13, diz assim, ó, quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, né, seriam esses tipos de sinais de prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, então não era para seguir, tá? Então isso aqui é até condenado, né, pela Torá. E mais ainda, todos os ataques dos judeus de Celso contra os que creem em Jesus podem virar acusações contra Moisés. Isso também é verdade. Aqui na defesa de Orígenes ele tem a certa razão, porque Moisés também, segundo a Bíblia, ele transformou lá um cajado em serpente, tal, o rio em sangue, etc. E é curioso, né, que se foi o próprio Moisés que escreveu aqui o Deuteronômio, Moisés estaria fazendo a mesma coisa, né, condenando os outros por práticas que ele também faria. Só que a diferença é que Moisés não mandou seguir outros deuses, tá, para ser justo. De modo que não há, ou quase não há diferença em se falar de feitiçaria de Jesus e feitiçaria de Moisés, podendo os dois, apoiando-nos na expressão do judeu de Celso, ser objeto das mesmas críticas. E por fim, mas insistindo ainda mais, Celso acrescenta as comparações que citei. Por que então, de acordo com estas obras, se deverá acreditar mais na maldade deles do que na sua a respeito do seu próprio testemunho? Acrescentaremos ao que foi dito, porque então, de acordo com estas obras, se deverá acreditar mais na maldade das pessoas, as quais Moisés proíbe acreditar. Então vocês veem que aqui o próprio Celso, ele sabe que Moisés tinha proibido acreditar nessas pessoas, baseado em quê? Aqui em Deuteronômio 13. Apesar de exibirem sinais de prodígios, do que na maldade de Moisés, quando ele ataca os outros por causa dos sinais de prodígios dela. É aquilo que eu falei para vocês. Eles atacam os outros por fazer sinais de prodígios, sendo que essas mesmas pessoas faziam sinais de prodígios. Então ficou um negócio bem paradoxal, né, pessoal? Curioso. Enfim, pessoal, depois eu faço mais uma parte aqui, tá? Não sei se vocês estão gostando ou se está ficando muito chato, né, esses vídeos de Orígenes contra Celso. Comentem aí o que vocês estão achando, se está interessante ou não, tá? Se quiserem que eu fale de outro tema da Bíblia, eu dou uma pausada e falo também, tá bom? Aqui, quem puder, não esquece de deixar o like, tá bom? Que vai estar ajudando o canal. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.